A profecia fortifica, mostra o caminho, quebra o mau caminho, coloca as pessoas no bom caminho. Profecia liberta. Se Deus que diz, vai concretizar. Se não é Deus, não uma coisa vai concretizar. Quem pode profetizar? Não é todas as pessoas. A pessoa que recebeu um mandamento do Senhor. Quem és tu? Yozanani. Quem és tu? Yozanani. É a primeira vez. Primeira fois. É a primeira vez. Está com quem? Azana nani. E quem é? Azana. É minha filha. A sua filha. Uau. Nome? Kombo naye? Maria. Maria quem? Maria nani. Celestina Tampon. A sua filha? Mwana nao mosi. Você seria inconsciente. Sorcellerie conscient. Tem espírito da relação sexual. Azana molimo ya kosangisa nzoto. Na idade dela, na âge naye, já lhe colocaram um espírito. Batie déjà molimo moko. Ok. E até estou ali vendo no quarto de banho. No meu espírito. Azomona na kacha oise na molimo naye. Tem que tirar os meus olhos. Il faut na longo na misu na ngai. Não é muito bom. Ezaima malamu te suna bimakambo oyo. Chega no nível. Akomaka même na niveau. Se tá banhando, estou ali ver. Soki azo sokola mosakoli azomona ye. Quer ser. Vai! Quem és tu? Dá-me o teu nome. Pesa biso kombo na yo. O teu trabalho. Musala eza nani? O teu trabalho. Musala eza nini? Tá onde o telefone dela? Wapi telefone na ye? Tira isso rápido. Bozo yango mbango. Quero te mostrar alguma coisa que está lá. Nengala kiselo komoko. Vem com o telefone. Boya na telefone ana na lumbango. Quem aí professa aí na out? Professa tina. Yes, localiza papa. Que opera Jesus. Oya sala kakombo na Yesu. Neste lugar. Na isika oyo. Eu. Essa de quem é? Essa de quem? Essa também é dela. Antes de vir, avant aya, estava conversando nesse telefone. Agora só na telefone. Esse aqui. Oh, eu agora só na telefone. Antes dela vir, tem mais um telefone de botão. Tá ali falar amor. Mas eu sei bolingo. Amor. E tal, estamos na igreja, mas o Espírito está me mostrando, estava a dialogar. 11 et quelques, tu as l'église, mais mon limo est même qui prophète, et c'est là que ça qui est, écoute, azo betane ma solo. Tem homem que está com a mulher dele. Ezana mwana mwana moko azavi wana mwasi na ye. Ele se entra aí, amanhã vai ser risco da vida. Ce qui est amikoti sikuna akozala vraiment na risque ya vie. Se tu entra aonde está tomando banho. Ce qui omikoti se sikazo sokola. Tu vai chorar. Yokolela. Mas não é ela. É uma realidade que usa espírito dela. Molimo na ye. Tu também reza. Yomo kope mama il faut sambelo. É mãe, né? Oza mama. Reza. Sambela mama. Mas esse espírito tem que sair. Mais molimo lelo foi bima. Ele abandona a minha filha. Agora em nome do Senhor Jesus. Vai! Vai em nome de Jesus. Qual é a sua missão? Missão é nini?
quelle est sua missão? misala no eza nini? Fica de pé, demônio. Telemas démon. O primeiro marido Mobali ya liboso tinha mulher. azalaka na mwasi na ye. Segundo também. Deuxième ipe É a mesma coisa. eza kaka lolenge moko. Espírito que ele beneficiou. Molimo moko oyo azwa. Esse espírito Molimo wana vai girar na província de Luanda. ekotambola a na province ya Luanda. Ela gira muito. Ye atambola kabisa. Não tem a vontade de ficar em casa. Azaka na posa oza na ndako te. Estou a lhe ver com a vontade da relação sexual. Nazomona na posa ya mibali. Não consegue ficar em casa. Akoka akovana na Ele se ndako te. acorda de manhã. Soka na mukina tongo. Estou a lhe ver. Ah, tozomona ye. Sai de uma vez. Akenda kambala moko. Vai voltar Akozonga kaka. mais tarde. Kaka sima liboso. Kutu musala kosala te mbala moko abimi. Hã? Ya solo mama. Neste momento não está a viver comigo. Azovanda na nani? La ralhei e ela fugiu em casa. Ah, nasilekela ke akimi vema na ndako. Mas escuta. Mais iboyoka mala. Ah, obrigado Espírito Santo. Merci O Saint-Esprit. meu olho se abriu. Ah, miso na ye Estou a fongwa. ver o trabalho que ele faz. Nazomona mosala Na sala. maneira estamos a falar aqui, Nazolo basikoyo. está no trabalho. Azana mosala. De momento, Na moma oyo. está no trabalho. Ana mosala. Deixa eu lhe localizar. Sika na localiser. Está no trabalho. Sika na mona ye. Está no trabalho. Azana mosala. Estou a lhe ver. Nazomona. Samba 2. Zamba dosh. Samba 2. Zamba dosh. Estou a lhe ver no Samba 2. Nazomona na zamba dosh. Ai, Jesus. Localiza papa. Yes, sir. Samba 2. Nazomona na zamba dosh. Mas sou para ver. Ah. Ah. Tá lhe fala, fica calmo, nenhuma coisa vai acontecer. Aí vocês Eu andam vou aqui, te eu não vou guardar. ter, eu não vou Também ela tornou teimosa. Ye yango pe komisie tetia zo yokate. Está muito teimosa mesmo, pai. Vem, espírito da casa da mamã. Eza molimo ndako ya mama. Sair contigo. Euta ke pai na yo. Sim, na sua família. Soki na famille na bino, Na vossa família a pessoa morre toa. bato bakufaka pamba pamba É verdade. ya solo. Aham. Ah? Tu também tem luta na sua família. Yo moko poza na bitumba na kati ya famille na yo. Para me te explicar, Ah, na yebi songo malamu. a sua mãe anda morta. Mama no esse akufa. É verdade. Eza A ya sua solo. mãe amava muito você. Mama na linga ko E a makasi. sua mãe falava muitas coisas acerca de Mama ti. za ekolo ba mbebele pona yo. As irmãs, outras irmãs, Ande kono abasi. não te gostam. Balinga kote. Porque a sua mãe te amava muito. Mama na kolingo mingi. Ah! Ah! Estou a ver a sua mãe te deixou com ele quintale. Nazo mama tikelo lo pango. É verdade, pai. Que nai professai. Filho do homem. Yes, sir. Profetiza. My father. My father. My son. Para ver. Jovem profeta da nossa. Eira. Revela, papa. Outras pessoas estão falando vender. Tem um grupo, outras pessoas para vender, outras pessoas não dizem para vender. Amém. Eza na groupe mwa msingi bateka te. É verdade. Eza ya solo. Fica conectado com o Espírito Santo. Zala connecté na Saint-Esprit. Hã? Hein? Ok, esse é quintale. Lopango wana. Na verdade. Na vérité. Tem a família aqui? Oza na famille awa. Aqui dentro da igreja. É. Só tem uma. Lhe Oza kana chama moko benga ikana mingi te. pelo nome. Benga imana kombo na ye. Tá vindo. Azoya déjà. Irmã, Pai diferente. Ah ba papa différent. mesmo. Mais libumo eza yango moko. A mamãe deixou quintale? Mama tika lopango. Sim. Deixou no quê? Atikela gina. Na maboko na ye. Confirmação. Na verdade, Ya solo. é quintale dela. Eza lopango na ye. Espiritualmente, Na molimo. é dela. Eza lopango na ye. Fisicamente, Na bomoto. é vocês todos. Eza ya bino nyonso. Você não é bursa, Yo za no ndoki te. mas tem alguns. Eza na bato misusu. Tem a bursaria. Baza vema na kindoki ya kopumbwe na butu. Amém. Complica também essa mamã. Bakomplikaka mama oyo. Porque quintale, Polo pango. na verdade, Na solo. físico, Na kibomoto. é de vocês todos. Eza vema ya bino nyonso. Não é assim? Eza bongo. Espírito Santo me disse para mim falar com ela. Molimo nzamba yebisinga na yebisa yo. Ela não é sua irmã. Ye aza ndeko na yo te. Tornou a sua mãe. Akomi mama na yo.
É verdade. Exatamente ya solo mosakoli. Sabe por quê? Oyebi pona nini? Tu Yo. pode ser distante, Okoza na musika. pode ser próximo, Okoza na pene pene. mas ela Me ye. te ajuda muito, Asunga como te dá casa. muito conselho, Apela ba e conselho você dele. não pensa muito da sua mãe, Yo kanzira porque bikona mwana Deus wote. já substituiu Zambe sa remplaça. mãe com a irmã. Mama lokulek ndeko lokola mama. Correto. Yeze ya solo. É verdade. Continue papa. Vou continuar, meu filho. Ainsi seja papa. Para você ter coragem de ir continuar o ministério. Ainsi seja papa. Queres o quê? Olingi nini? Loba mama olingi nini? Esse espírito. Molimo oyo. Sabe o que é que se passa? Oyebini ezoleka na wana. A sua filha Mwana no wa mwasi. se conta com um jovem não tem Jesus na verdade. Asoki akutani na moto oyo azanga Yesu. Ele olha assim, Batalani boye. ele pode levar a rapaz no movimento. Amemaka libala mouvement. É mesmo. Ele faz cair. É mesmo. Okosutuke soko ya kikala. Quando quer falar já, Tango lingo loba esi okendaki. tem espírito gigante que está dentro dela. Eza na molimo moko ya géant ya molai eza likolo na ye. Você pode ser um homem grande, Okozala mobali ovimba mas se não monene. tem espírito Mais sokoza na bem molimo elevado, te. se encontra com ele. Okute na ye quelque Anda com part. ele pelo menos uma hora. Otambonaga 1 heure du temps. Okozwa shit. É verdade, pai. Estou a ver, Papa zomona. ela tem que orar muito, Ye fo asambela makasi. porque exército Bandeko na bandeko baboti. quer entrar Yango elingi ekota no sikoyo. caminho dela. Na nzela ya mwana wa mwasi. Estou a falar como profeta do Nazoloba Senhor. lokola mosakoli ya Nzambe. Ah, sai em nome de Jesus. Bima na kombo na É Yesu. primeira vez, é primeiro domingo. Em poderoso nome de Jesus. Quem és tu? Yoza nani? 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 Esse é o templo do Espírito Santo. Oezali ndako ya molimo ya O Nzambe. teu trabalho está terminado. Mosala no esesili lelo. Hein? Ah? Qual é a sua missão? Loba na nga misala no eza nini? Qual é a sua missão? Kotindama no eza nini? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Mission no eza nini? Qual é a sua missão, demônio? Nalobi mission no eza nini yo demo? Qual é a sua missão? Mission no eza nini? Mighty name of Jesus. Qual é a sua missão? Mission no eza nini? Mighty name of Jesus. Na kombo na Yesu. Vez! Libela. Vai de vez! Kende libela. Vai de vez! Kende libela. Vai de vez! Kende libela. Jesus Cristo é Senhor nesse corpo. Jésus Christ est Seigneur na nzoto yo. Estou a tirar esse espírito mau. Em nome de Jesus. Esili bomema ye kuna. Ok. A profecia fortifica, mostra o caminho, quebra o mau caminho, coloca as pessoas no bom caminho. Profecia liberta. Se Deus que diz, vai concretizar. Se não é Deus, não uma coisa vai concretizar. Quem pode profetizar? Não é todas as pessoas. A pessoa que recebeu um mandamento do Senhor.